Graças e paz, irmãos. Amém. Amém. Como é bom declarar que Satanás perdeu, né? Parece que vem uma força lá de dentro do nosso ser para gritar: Satanás, você perdeu. Todos os planos que ele tinha contra a nossa vida, ele perdeu. Sobre este ministério, ele perdeu. Todos os planos ele perdeu. E é muito gratificante poder glorificar ao Senhor em meio a isso, saber que em tudo nós somos mais do que vencedores. É muito bom, é muito lindo. O tema da minha ministração nessa noite é como é no céu. O Senhor me despertou esses dias sobre adoração. É algo que a gente faz tanto, né, nos cultos, que a gente faz na nossa vida, na nossa casa. A gente tá lá, né, para as donas de casa de plantão, até os jovens mesmo que cuidam de casas. Tá lá, tá lavando roupa, tá organizando a casa, tá lavando os pratos, mas tá lá louvando ao Senhor, coloca lá um hino e daqui a pouco tá só arrumando. Não, às vezes. Tá só lá no raio. Mas a gente tá lá e o que a gente faz? A gente tá louvando ao Senhor, agradecendo o nome dele. Porque a gente entende que ele é grande, como o coral cantou, quão grande é o meu Deus. E quando a gente declara quão grande é o meu Deus, a gente declara para todas as pessoas ouvirem que ele é maior que tudo na nossa vida. E que se não fosse por ele, não existiríamos. E eu comecei a lembrar sobre algumas coisas que a gente estudou no curso Vida de Louvor, né? Que nós somos feitos para a adoração de Deus, que o lugar confortável para a adoração é o nosso coração. E em meio a tudo isso, eu peço que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 4, o versículo 22. O que eu acho mais lindo nessa passagem é que não foi aos 12 discípulos, não foi a multidão, que o Senhor, que Jesus ele declarou, revelou algo tão glorioso na Bíblia, mas foi a uma mulher, a uma pecadora. Nós vamos entender o quê? João 4, a partir do 22. Vai para o 19, por favor. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Pode descer. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizei que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: Mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorarás ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Declara comigo: nós adoramos ao que conhecemos. Declara mais alto: nós adoramos ao que conhecemos. Quando estamos no versículo 20, ela está falando sobre o Monte Gerizim. O que ela está questionando a Jesus é a respeito do lugar onde se deve adorar ao Senhor. E já no 23, Jesus está falando de uma mudança, não só do lugar, mas também da forma da adoração. E o que levava os judeus a irem de contra os samaritanos sobre o lugar. Daí eu fui pesquisar o que era que tinha tanta briga entre os judeus e os samaritanos, principalmente no lugar onde devia ser adorado. Eles haviam recebido de Deus o entendimento, desde a orientação de Moisés, que o local que seria o centro do culto e da adoração seria o tabernáculo. Davi, após recuperar a arca do Senhor, ele levanta o que a Escritura chama de tabernáculo de Davi. Ele coloca naquele lugar o centro da adoração, mas ainda é em Jerusalém. O lugar onde Salomão construiu o templo também é em Jerusalém. E era o mesmo lugar onde Abraão foi direcionado a oferecer o culto a Deus, o sacrifício de seu filho que acabou não se consumando. Então, Jerusalém se tornou o centro do culto, o centro da adoração. Mas e os samaritanos? Os samaritanos, na época do reino dividido, depois de Roboão, o filho de Salomão, o reino de Israel se dividiu. As 10 tribos do norte se tornando o reino de Israel, e as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, tornando-se o reino de Judá, ou o reino do sul. E nesta divisão, Jerusalém fica com a capital do reino do sul, e Samaria se torna a capital do reino do norte, ou seja, foi dividido, um reino do sul e outro reino do norte. Por ocasião do exílio da nação de Israel, a Síria os conquistou, e ela, numa tentativa de povoamento,
trazia pessoas de outras culturas e outras religiões. Com isso, houve muita mistura, o que Deus havia proibido por Moisés. E os judeus não mais reconheciam os samaritanos como judeus puros. Eles os consideravam gentios. Havia uma rivalidade entre eles, e isso feria o plano de Deus. Então, já que os samaritanos não tinham acesso ao centro do culto a Deus, eles defendiam a ideia de que a adoração tinha que ser naquele lugar no monte. Ou seja, Jerusalém ela foi capitalizada como centro da adoração. Porém, os samaritanos não podiam entrar lá para adorar. Então ele dizia, olha, aqui é que deve ser adorada, aqui é o centro da adoração, então. Por isso que, vamos voltar lá para o 20, versículo 20. Ela diz assim, nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizei que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. 21. Declarou Jesus a ela, mulher, podes crer-me. Está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Essa é a revelação de Jesus. Jesus está dizendo, olha, nem nesse monte, nem em Jerusalém. De uma certa forma, Jesus estava defendendo a tese de que realmente vinha de Jerusalém a adoração. Porque foi aonde Moisés, Davi, Salomão tinham edificado ali, chamado de lugar centro da adoração. Porém, Jesus está revelando para ela, dizendo, olha, nem neste monte, nem em Jerusalém, não vai ser mais o lugar da adoração. E sabe onde vai ser? Aleluia. Dentro de nós. Glória a Deus. Vamos ver a partir do momento que isso foi concretizado. Vamos lá para Mateus 27, 50, versículo 50. Jesus está dizendo que sim, Jerusalém foi declarada o centro da adoração, mas isso foi durante um tempo. Mateus 27, diz assim, então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz e entregou seu espírito. 51. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra estremeceu, fenderam-se as rochas. Eu acredito que foi o próprio Jesus que rasgou esse véu. Que o próprio Jesus lá morreu, chegou lá e acabou esse negócio de separação entre Deus e o homem. O plano de Deus, desde o começo, é Deus e o homem. Não é mais em Jerusalém, não é mais em Samaria, é dentro de nós. Acabou esse negócio de Deus estar encaixotado, acabou. Isso é muito glorioso e a gente entender que nós somos feitos para o louvor da glória de Deus. Você consegue entender isso? Consegue entender para que você foi chamado? E às vezes nós por tão pouco deixamos de louvar ao Senhor. A Catarina está dizendo que eu tenho que viver louvando, está andando na rua, grande é o Senhor. Para que tem? Claro que a gente entende que nem sempre quando a gente está louvando, nós estamos, eu estou adorando a Deus. Existe a falsa adoração, que eu também vou falar sobre ela. Mas a nossa vida é um louvor a Deus. A nossa vida é a própria adoração a Deus. O nosso falar tem que adorar a Deus. O nosso pensar tem que adorar a Deus. As nossas vestes têm que adorar a Deus. Os nossos pensamentos têm que adorar a Deus. Porque fomos feitos dele, para ele voltaremos. Então Jesus está dizendo, olha, mulher, eu não revelei isso para os meus discípulos não, mas para você eu vou revelar. Nem em Samaria, nem em Jerusalém. Não. E olha o que o Senhor diz mais. Vamos lá para João 4. Vamos voltar lá. (23) Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Foi o que o nosso pastor falou, se Deus ainda está procurando é porque está em falta. Então diga para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, um verdadeiro adorador. Eis-me aqui alguém que anseia pela tua presença e declara a tua adoração. Seja o verdadeiro adorador que o Senhor está à procura. Eu tenho certeza que Ele vai achar em você quem Ele está procurando. O véu que separava o Santo dos Santos do lugar santo se rasgou. O Santo dos Santos era o lugar onde a presença de Deus se manifestava. Aí a gente sabe, né, que somente o sumo sacerdote poderia entrar para fazer a expiação do pecado, né, como acontecia. Mas aí Jesus chegou e disse, não tem mais isso de separação não.
Neste momento temos o testemunho do próprio Deus dizendo: não teremos mais a minha presença restrita a este lugar. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Atos, capítulo 7. A partir do 44 e 51. Aqui é Estevão falando. Contudo, o tabernáculo da aliança estava entre os nossos antepassados no deserto, que fora construído conforme a ordem de Deus a Moisés, e de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido, nossos antepassados o levaram sob a direção de Josué, quando tomaram posse da terra das nações que Deus expulsou de diante deles. E esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que recebeu graça da parte de Deus e rogou que lhe fosse concedido edificar a habitação para o Deus de Jacó. Apesar disso, foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casa feita por mãos humanas, como revela o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir, diz o Senhor? Ou ainda, onde seria o lugar do meu repouso? Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas estas coisas? Homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós também fazeis. O Senhor está dizendo: olha, não foi eu que construí todas as coisas? Então onde será o meu repouso? Onde será o meu descanso? E Ele fez de nós morada. Ele fez de você uma morada para a habitação dele. Tem uma passagem na Bíblia que Salomão diz assim, é mais ou menos assim: quem dera eu, alguém tão pequeno como eu, ser a casa de um Deus assim. Olha que lindo. Às vezes nos sentimos tão pequenos, né? Mas dentro de você habita um Deus grande. Dentro de você habita o Rei dos Reis. Você tem noção disso? A adoração não está mais confinada em Jerusalém. Ela ganhou um novo lugar e um novo formato. O homem se tornou a morada de Deus. E a sua vida é o lugar onde o culto deve ser oferecido a Deus. A gente cresceu ouvindo dizer que o culto começa a partir do momento que a gente já diz, né? Hoje eu vou para a igreja. Hoje eu vou para a casa do Senhor. E a gente já está fazendo nosso culto racional a Deus. Já estamos nos preparando para quando chegar aqui entregar a melhor adoração ao Senhor. A nossa vida ela deve ser um culto ao Senhor. Sabe, a gente tem que entender quem habita dentro de nós e a forma da adoração que nós vamos entregar a Ele. A adoração está relacionada com intimidade. Mas a quem temos adorado? E como temos adorado? Como tratamos o momento da adoração? Precisamos adorar a quem conhecemos. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos firmemente adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Você conhece o Senhor? Então prossiga conhecer mais. E olha o que Oséias diz. Prossigamos firmemente, lá no 3. Firmemente adorando e conhecendo Yahvé. Então não é só conhecendo, é adorando. O que está fazendo? Adora o Senhor. No momento que você está na sua casa, onde você estiver, faça da sua vida um culto a Deus. A ponto das pessoas conseguirem enxergar em você Ele. Amém? Torne o seu dia uma adoração em espírito e em verdade. Salmos 5, versículo 3. Pela manhã, ó Senhor, ouves a minha voz. Logo cedo te apresento o meu sacrifício e aguardo com esperança. Lê comigo, igreja, esse versículo. 1, 2 e 3. Pela manhã, ó Senhor, ouves a minha voz. Logo cedo te apresento o meu sacrifício e aguardo com esperança. Olha o que o salmista está dizendo. Pela manhã tu tens... Cadê o pastor? Minha força. Pastor, né? O pastor com a igreja. Pela manhã tu tens minha
deseja ter todas as manhãs. Ter o nosso coração em chama. E uma das partes mais lindas desse louvor é: e esta é a minha recompensa. Amém. Este é o meu galardão. Ter você dentro de mim para sempre. Sabe que a gente ter ele dentro de nós para sempre? Nunca mais se sentir sozinho. Ah, Catarina, mas ontem eu me senti tão sozinha. Não aceite. Declare, Satanás, você perdeu, porque dentro de mim habita o Rei dos Reis. Ele me prometeu que eu nunca mais estaria sozinha. Porque Jesus diz em Mateus 28, último versículo: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E todos os dias é todos os dias, porque ele cumpre o que promete. Amém? Ele promete, ele cumpre, perdão. Ele cumpre. Ele habita dentro de nós. Então, pela manhã, já vai cumprimentando o Senhor. Já vai dizendo: olha, Senhor, o meu dia vai ser bênção. Eu vou ter o melhor dia no trabalho. Se vai procurar um emprego, Senhor, eu creio que eu já fui aceita, que eu já fui aceita. Se você trabalha, se você tem seu próprio negócio, Senhor, eu já vendi tudo. E eu já vou conseguir pegar mais mercadoria, porque você vai na minha frente. Declara o teu dia, cria o teu dia. Ah, como é que eu vou criar o meu dia? Declarando que vai acontecer. E acontece. Amém? Então, comece a louvar o Senhor pela manhã. Comece a entregar a Ele a sua adoração desde cedo. E tenha o coração prostrado. Vamos voltar lá para o 23, João 4. João 4, 23. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Tem um coração prostrado. A palavra adoração no original grego e no hebraico. No grego é prosconel, e no hebraico é shaká. E as duas têm a mesma expressão para prostrado. Então, quando o Senhor ele fala sobre adoração, ele está dizendo prostrado. Temos que nos prostrar diante do Senhor. E o que não tem? Uma adoração mecânica. Lembra da apresentação do Kadosh, aqui semana passada, né? Domingo passado? Da gente passar tanto tempo na igreja e a pessoa que está aqui na frente do louvor dizer: levanta a mão, e você levanta a mão. Fecha o olho, canta, né? E no outro culto você senta, levanta, abre a Bíblia, fecha, amém, que a graça seja com todos. E isso acontecer em todos os cultos e a gente não buscar uma novidade para o Senhor. Sabe, uma adoração espontânea. Dizer: Senhor, eu vou me prostrar diante de você. Eu vou me rasgar, eu vou te dar uma adoração espontânea. Não vai precisar, irmão dublado, me dizer o que fazer, porque eu sei como te adorar. Nós não podemos ter uma adoração mecânica, porque isso o Senhor não recebe, é a falsa adoração. Amém? Uma adoração distante. Mateus 18, Mateus 15, versículo 8. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Por você eu vivo, eu morro. Está lá cantando. Primeira dificuldade: tchau, Jesus. Tá dando pra mim não, Senhor. Ou então a gente começa a cantar. Sabe aquela passagem da Bíblia que diz que se for pra votar, vote, mas é melhor que não vote, se não for cumprir. Eu lembro que a gente estava falando sobre isso aqui semana passada. A Renata olhou pra mim e fez: já me resolve que voto e não cumprir? Perdão, Senhor. Mas quem nunca? Se você não fez, também, continua aí. Mas quem nunca da gente chegar lá, fazer um voto pro Senhor, o Senhor dizer: olha, Senhor, se você me der tal coisa, é um exemplo, né? Eu vou jejuar por uma semana, 4 horas no dia, 2 horas no dia. E aí quando a gente coloca o negócio na boca, feita: eita, jejum. Acontece com todo mundo, minha gente. Pelo menos comigo já acontece. E a gente faz votos com o Senhor, fazemos votos com o Senhor e acabamos não cumprindo. Isso torna o nosso coração distante do Senhor. Nós estamos declarando com os nossos lábios que o Senhor é grande, que o Senhor é rei, mas acontece um probleminha na nossa vida, a gente diminui Deus. Catarina diminui Deus, sim. Porque se o Senhor diz que está aqui para resolver todos os nossos problemas, para a gente entregar para Ele, acontece um problema na nossa vida, a gente diz o quê? Senhor, me dá o meu problema porque eu resolvo sozinha. Está diminuindo Deus, meu irmão, está diminuindo.
Ele consegue resolver todos os nossos problemas. Nós não podemos declarar com a nossa boca, com os nossos lábios e ter o nosso coração distante do Senhor. Vamos rever os nossos conceitos. Será que o nosso coração está perto do Senhor? Ou só estamos declarando palavras ao vento, palavras vãs, na hora da adoração? Ele espera uma adoração verdadeira. Se é para declarar ao Senhor que por Ele nós vivemos e morremos, que a gente morra todos os dias. Porque a palavra do Senhor diz que somos entregues à morte todos os dias por amor a Ele. Agora está na nossa mão poder de viver, a decisão de viver e de morrer. Né? A palavra do Senhor diz o quê? Que aquele que acha a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, irá ganhá-la, né? Evangelho é renúncia. Se a gente não renunciar, não tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor, o nosso coração vai estar distante dele. E o que também não tem? A adoração não tem que ser apenas interior. Vou explicar a vocês o porquê. Vamos lá para Mateus 4. Tá aí. Contentou-lhe Jesus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E próximo. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus, tudo isso te darei, se o quê? Se o quê, igreja? Se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Irmão, Satanás esteve no céu, ele sabe como é a adoração. Os anjos se prostram. Os 24 anciões se prostram. Então a adoração não tem que ser só interior, nós temos que nos prostrar diante do Senhor. Nós temos que levantar as nossas mãos, temos que pular, dançar, nos expressar diante do Senhor. Claro que temos várias formas de adorar e cada um tem a sua, né? Mas não é só dentro de nós. Nós temos que expressar a verdadeira adoração. Ele esteve lá em cima e ele sabe como é. Por isso que ele diz ao Senhor, se prostrado me adorais. Ele sabe como é que lá em cima se adora. E o sonho do Senhor é que seja no céu como é na terra. Que seja na terra como é no céu, perdão. Ele deseja isso. Na adoração o Senhor diz. O Senhor diz sobre isso. Deus tem a melhor adoração no céu. E Ele deseja que os seus filhos aqui na terra entreguem para Ele a melhor adoração também. Agora vamos para a adoração no céu. Apocalipse 4:10. Cora falou um pouquinho sobre isso aqui no louvor. Vamos lá? Apocalipse 4, versículo 10. Eu amo essa passagem. Os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e declaram: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Imagine os 24 anciões se prostrando diante do Senhor, retirando as coroas de sua cabeça e lançando a seus pés. Que adoração linda! Que venhamos nos prostrar diante do Senhor e lançar aos pés dele tudo de mais valioso que nós temos. Amém? Vamos agora para Apocalipse 7, versículo 11. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono dos anciões e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono como rosto em terra e adoraram a Deus, exclamando: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ações de graça, sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Eles sabem o que entregam ao Senhor. Honra, glória, ações de graça, louvor, amém, para todos sempre. Que venhamos declarar, assim como os anjos declaram, assim como os 24 anciões declaram, tudo o quanto o Senhor é digno, porque só Ele merece. Acredito que é isso, sabe? A gente entender que Ele é maior que nós, que Ele é maior que a gente, que Ele é o nosso Deus, Ele é maior que todas as coisas, por Ele fomos criados, sem Ele nada do que existe existiria. Essa é a verdadeira adoração. É entendermos que tudo é sobre Ele, que tudo é para Ele e por meio dEle é todas as coisas. Amém?
Precisamos trazer essa adoração para a nossa realidade. O sonho de Deus é que seja na terra como é no céu. Eu queria ler algo aqui para vocês, rapidinho, que diz assim: o escritor de um livro disse algo assim: ele foi a um lugar que estava nevando muito. E neste lugar tinha uma estufa no meio. Quando ele entrou na construção, era quentinho, e lá dentro tinha uma plantação de flores. Ele olhava lá fora e tinha neve. Lá dentro tinha uma plantação. E ele se perguntava como aquelas plantas cresceram no meio do frio. E ele diz que lá dentro tinha uma noiva, tirando foto no meio das flores. E ele não entendia como ela estava vestida de noiva naquele lugar. Mas aí ele entendeu. Sabe por quê? Foi criado naquele lugar um ambiente diferente do que estava acontecendo lá fora. E naquele ambiente era capaz de nascer vida. Amém. Alguém criou uma atmosfera diferente. É essa atmosfera que cria no meio da adoração, se cria vida. Imagina, de lá de fora, neve. Lá dentro, uma estufa com flores e uma noiva tirando foto. Daí ele entendeu. Quando se cria uma atmosfera, tudo floresce. Independente do que está acontecendo lá fora, aqui dentro tem que gerar vida. Amém. Dentro de você tem que gerar vida. Gere um ambiente de vitória. Gere um ambiente de adoração dentro de você. A partir do momento que nos reunimos para adorar o Senhor, que venhamos entender cada vez mais que fomos feitos para gerar vida. Nada além disso, mais vidas. Gere dentro de você. Reúna-se com seus irmãos, gerando vitória, gerando adoração para o Senhor. E como eu sei que sou um verdadeiro adorador? É simples. Ser um adorador que Deus está procurando gera um resultado. Não tem uma forma certa de adorar, mas tem um resultado. Temos que sair totalmente parecidos com aquele a quem temos adorado. E assim, estaremos voltando ao plano original dele. A partir do momento que a gente adora, a gente sai parecido com quem adoramos. Temos que nos tornar cada vez mais parecidos com ele e nos tornarmos o plano original do Senhor. Vamos ver agora algumas passagens da Bíblia que falam sobre adoração. Claro que a maioria está em Salmo, né? Vamos lá para Salmo 95, versículo 6. Vinde, adoremos prostrado e nos ajoelhamos perante o Senhor, o nosso Criador. Vamos ler comigo, igreja. Vinde, adoremos prostrado e nos ajoelhamos perante o Senhor, o nosso Criador. Agora vamos para Salmos 86, do 9 ao 10. Bem pertinho. Todas as nações que fizestes virão prostrar-se diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és magnífico e realiza milagres maravilhosos. Em verdade, só tu és Deus. Eu achei essa comparação aqui em Salmos e tem uma bem parecida com ela, lá em Apocalipse 15, 4. É bem parecido os versículos. Vamos lá? Apocalipse, o capítulo 15, versículo 4. Senhor, quem não temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Não tem como fugir. Todo nome confessará, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. E somente ele recebeu o nome que está acima de todo nome. E somente ele precisa ser adorado. Não tem como escapar. Reis, majestades, quem for, naquele grande dia, vai se prostrar diante de Jesus, vai declarar quem ele é. Estamos prontos para esse grande evento de se prostrar diante do nosso Deus e dizer sim a ele, vencemos. Eu acredito que vai ser o dia mais lindo da nossa vida. Olharmos na face daquele que nos criou e poder adorá-lo face a face. Poder viver a adoração que é no céu. Mas nós podemos viver aqui na terra a adoração que é no céu. Mas como nós vamos viver isso? Declarando quem ele é. Qual é a adoração dos anjos? Eles apenas declaram quem é Deus. Eles dizem que Deus é santo.
que eles declaram para Ele todo o nome, toda a força, todo o poder, a honra, a glória, a majestade. Essa é a adoração que tem que fluir de dentro de nós. Precisamos entregar ao Senhor aquilo que Ele já tem. Ah, mas Ele já tem. Não é Ele que precisa, somos nós. Nós somos criados dEle. Então Ele é o nosso habitat. E Ele, dentro de nós, há uma força que precisa adorá-lo. Se a gente tirar um peixe da água, ele faz o quê? Ele morre. Tirarmos uma planta da terra, ela faz o quê? No estilo de Deus, a gente morre. Porque Ele é o nosso habitat. Fomos feitos dEle e para Ele voltaremos. Amém? Eu queria fazer algo bem diferente aqui, hoje. Na verdade, eu ia fazer no início. Mas aí, como a Dora já tinha cantado aqui, esqueci da música do dízimos e ofertas, eu queria convidar aqui em cima a adorar.